Jamil Chad noticiou agora há pouco uma movimentação de deputados norte-americanos que tentam usar o caso de Eduardo Bolsonaro para convencer Trump a retaliar Alexandre de Moraes. Veja que deputados da base de Trump no Congresso norte-americano querem reunir apoio para pressionar o presidente Trump e adotar sanções contra Moraes. O gesto é o principal ato dos norte-americanos depois da saída de Eduardo Bolsonaro no Brasil. Conforme o UOL mostrou, na terça-feira, a iniciativa do deputado foi tomada depois de conversas com a ala mais radical de Trump. A ideia era de que sua saída fosse seguida por um reforço de narrativa que existe uma suposta ditadura no Brasil. Nas redes sociais, o deputado Rick McCormick, acho que é assim que falo sobre o nome dele, afirmou que o fato de que Eduardo Bolsonaro, o congressista mais votado da história do Brasil e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo ele, foi forçado a buscar exílio nos Estados Unidos, demonstra a deterioração alarmante da democracia no maior país da América do Sul. Por enquanto, Eduardo não solicitou oficialmente exílio. Mesmo assim, o deputado norte-americano informou que, ao lado da parlamentar Maria Elvira Salazar, enviou uma carta à Casa Branca pedindo o uso de um ato do governo norte-americano para tomar medidas decisivas contra o que ele chamou de um ditatorial juiz da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, e potencialmente contra seus cúmplices nessas violações de princípios democráticos e direitos humanos. Agora, eles pedem que outros deputados e senadores se unam a essa iniciativa. Os dois deputados tinham estado com o Eduardo em fevereiro, como parte do lobby do deputado por ações contra o Supremo. Eles também são apoiadores de um projeto de lei para tentar impor sanções contra Moraes. Já tinham feito pressão sobre a Casa Branca no começo do ano, agora a ideia é a de reforçar a pressão diante da presença de Eduardo Bolsonaro. Os termos usados pelos deputados, porém, não condizem com a realidade do brasileiro que não pediu asilo nos Estados Unidos. A lei existente lá no país desde 2016 permite que o governo americano adote sanções e congele ativos de quaisquer pessoas que a Casa Branca considera que viole os direitos humanos. Na carta, dia 25 de fevereiro, os deputados apontam que o ex-presidente Bolsonaro foi indiciado no Brasil, mas alegam que isso seria uma tentativa flagrante do regime brasileiro de afastar o principal candidato à eleição no próximo ano. Repetindo a narrativa de desinformação por parte do bolsonarismo, eles alegam que Moraes transformou o judiciário brasileiro numa arma para esmagar a oposição, proteger o presidente Lula e manipular a eleição de 2026 antes que um único voto seja dado. Sem trazer provas e distorcendo os fatos, os deputados indicam que as ações de Moraes são um ataque direto à democracia, à liberdade de expressão e ao Estado de Direito. E solicitam respeitosamente que o Trump tome medidas para garantir que o Brasil celebre uma eleição livre e justa em 2016. Eles tentam internacionalizar, o caso com a presença de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Raquel, tem toda uma questão sobre a condição do deputado, que não está formalmente licenciado. Ele não, por enquanto, ele não pediu asilo, ele não está formalmente licenciado. O que o Eduardo Bolsonaro, primeiro ele tinha pedido, eu vou até pegar os dados direitinho aqui para não falar nada errado. Me dá só um minutinho. Olha, ele tinha pedido primeiro Peraí, só um minutinho, vou pegar aqui direitinho. Ele tinha pedido primeiro ele tinha primeiro viajado em missão oficial aos Estados Unidos e ficou lá até o dia 24 de fevereiro. A partir daí, ele informou à Câmara dos Deputados que estava fora do território nacional e disse que ia ficar fora do território nacional até o dia 18 de março. Um prazo que expirou ontem. Isso está no regimento da Câmara, artigo 228, exige a comunicação da natureza ali de um afastamento, quando o deputado vai ficar fora do Brasil e durante quanto tempo ele vai ficar. Então, hoje a situação dele é irregular, ele está faltando.
né? E agora ele tem que decidir se ele vai fazer o que ele anunciou para o Brasil inteiro, que é pedir oficialmente uma licença. E aí ele tem 4 meses de licença, isso que tá nas regras. E se ele vai pedir asilo político, como ele chegou a declarar para alguns veículos de imprensa, aí é outra história completamente diferente, né? E eu acho muito estranho, porque assim, asilados políticos, eles geralmente eles não viajam de avião comercial, né? Quando alguém se asila de uma ditadura, a gente vê o Edmundo Gonçalves lá na Venezuela, González na Venezuela, né? Você sai na calada da noite, quando você tem os seus direitos políticos cassados, você está correndo risco de vida, você não pode retornar para o seu país se você quiser. Nada disso está acontecendo com o Eduardo Bolsonaro, né? Ele inventou o asilo político fictício, né? Ele disse que estava correndo o risco de perder seu passaporte, porque o Paulo Gonet não tinha se pronunciado sobre isso, que só depois que ele saiu é que o Gonet se pronunciou, ok, é uma verdade, mas agora o Paulo Gonet já se pronunciou e o Alexandre de Moraes já retirou essa ameaça que pairava sobre ele pode voltar para o país no momento em que ele quiser. Então, essa história toda que ele está colocando, e vamos até pegar aqui a carta desses parlamentares americanos que estão colaborando com ele já há algum tempo, desde a época da articulação lá para retirar o Alexandre de Moraes. Eles colocam o Eduardo como um parlamentar que teve que buscar o asilo político porque está sendo vítima de uma perseguição. Não é verdade. Esse asilo político que ele está tentando criar essa imagem é fictício, isso não existe. Coach, o curioso caso, né, do exilado que sai em voo comercial e do perseguido político que anda de jet ski na praia, que é o pai do Eduardo Jair Bolsonaro. Até pouco tempo estava andando de jet ski no litoral de folga. Né? Nada E demais, mas para ele, quem se diz perseguido, né? é isso que você está falando, Diego. Eu vi fotos hoje que a mulher dele colocou na rede social, ele com a família passeando na Disney, abraçando o Pateta, exilado político original, né? Aliás, tudo que a Raquel falou está certo, é irregular a situação do Eduardo Bolsonaro. Essa família, Bolsonaro, está no modo desespero. Eles fazem qualquer coisa acima e fora da lei e que eles não prestam contas para ninguém. Ele hoje circulou lá na Câmara que ele pode perder o mandato por abandono do serviço, e está completamente irregular. Mas ele já conseguiu o que ele queria. Você liga a televisão, você pega o jornal, entra na internet, só se fala dele. É a velha tática da extrema-direita, sabe, para mudar de assunto. Eles roubaram o espaço que era sobre o julgamento. Nós estamos na véspera do julgamento dos golpistas, incluindo o pai dele, né? Então ele inventou essa história toda aí, tem canal de televisão que só fala disso. É impressionante. Hoje, a votação do orçamento desse ano, que já está atrasado, um assunto da maior importância para todo mundo, mas perde espaço para Eduardo Bolsonaro. Estamos aqui falando dele, quando não é do pai, a gente fala do filho. Outra coisa que nós demos matéria hoje, matéria do Jamil também, aliados do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos mapeiam bens de ministros do Supremo Tribunal Federal no exterior. Veja a que ponto que a coisa chegou. O que eles estão querendo com isso? Desse jeito, ele vai ajudar a condenar o pai dele. Esse é o fato concreto. Aliás, as defesas dos golpistas, né, apelaram agora à OAB. Não que isso vá mudar alguma coisa, porque a OAB hoje é irrelevante, perdeu importância. Mas é uma coisa só para atrasar o processo, para irritar os ministros. Eles desistiram de querer provar a inocência. Por isso é que estão pedindo anistia. Quer dizer, não houve nem julgamento, nem condenação, e eles já estão pedindo anistia. São réus confessos. Então, como não tem defesa jurídica, eles partiram por tudo ou nada. É o Vale Tudo, né, que vai estrear na Globo, já estreou agora com a família Bolsonaro. Boa comparação, coach.